Fala galera aqui do canal Biologia no Papel. Hoje a aula é sobre desenvolvimento embrionário. Vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento embrionário do anfioxo, que é o nosso melhor modelo para entender como é que o embrião se desenvolve. Ok? Então nós vamos usar a referência do anfioxo, tentando entender ali 3 grandes etapas desse desenvolvimento: a segmentação, a gastrulação e a organogênese. Bom, tudo começa com o zigoto, que é a célula resultante da fecundação. Então, o espermatozoide fecunda o óvulo, forma-se o zigoto. Esse zigoto começa um processo chamado de segmentação. Começa a se dividir, começa a fazer várias mitoses, que nós vamos chamar aqui de clivagens. Essas clivagens vão originar uma estrutura embrionária que nós chamamos de mórula. É um maciço de várias células chamadas de blastômeros. Mórula lembra amora, então parece ali uma amora mesmo. É um maciço com várias e várias células, ok? Bom, a mórula continua se dividindo, continua fazendo clivagens, até formar uma estrutura embrionária chamada de blástula. Olha que nomes, hein? A mórula, então, vai formar a blástula, que, ao contrário da mórula, não é mais maciça. A blástula é uma esfera cheia de células com uma cavidade cheia de líquido dentro dela. Então, tem aqui uma cavidade cheia de líquido, que nós vamos chamar de blastocele ou blastocela, envolvida por uma camada de células chamada de blastoderma. É literalmente a pele da blástula. Ok? Tranquilo? Bom, reparem que a blástula tem o mesmo tamanho do zigoto, né? As divisões são tão rápidas que não dá tempo nem da célula crescer. Um detalhe nessa história é que nos mamíferos a blástula é chamada de blastocisto. No ser humano, por exemplo, o blastocisto aparece lá pelo 5º dia de gestação e é ele que se implanta no útero. E detalhe, é do blastocisto que se retiram as células tronco embrionárias pluripotentes que nós vimos lá na aula de células tronco. No caso do blastocisto, é importante a gente notar o seguinte: tem aqui a cavidade, ok? Tem aqui a cavidade, mas vamos lá, no meio ali, no amontoado de células, tem o que a gente chama de botão embrionário, onde vai surgir de fato o embrião. E ela é envolta, né, o blastocisto é envolto por uma camada de células chamada de trofoblasto. Então, são termos específicos que nós usamos dentro desse processo de segmentação ali nos mamíferos, ok? Bom, vai acontecer aqui um processo chamado de gastrulação. A gastrulação tem como objetivo a formação da gástrula. Olha que nome diferentão, né? Já foi mórula, o embrião já foi blástula, e agora vai formar a gástrula, ok? Que no anfioxo se forma por invaginação, ok? A gástrula, vamos ver ela cortada aqui, é uma estrutura embrionária interessante, porque é na gástrula que nós vamos observar pela primeira vez os primeiros tecidos embrionários. Então, os primeiros tecidos embrionários surgem na gástrula. Inclusive, ali surge o esboço do intestino do embrião, chamado de arquêntero ou arquenteron. Ele vai surgir ali na gástrula, ok? Então, vou pintar aqui de azul o tecido mais externo, né? Um folheto embrionário mais externo. Vou pintar aqui de vermelho o folheto embrionário mais interno. E o folheto mediano, né, o tecido ali que fica no meio, vou pintar aqui de verde, ok? Aqui no meio tem o arquêntero, ele vai formar um intestino primitivo do embrião. A abertura do arquêntero nós chamamos de blastóporo, ok?
O blastóporo ele pode dar origem tanto à boca quanto ao ânus, vai depender do grupo animal que nós estamos analisando. Então, nos animais em que o blastóporo dá origem à boca e o ânus vai surgir do outro lado, esses animais são chamados de protostômios, anelídeos, moluscos, artrópodes. Quando o blastóporo origina o ânus, eles são chamados de deuterostômios. A boca surge do outro lado. Equinodermos, cordados. Nós somos assim, cara. Nós somos deuterostômios. Ok? Bom, mais externamente ali, um tecido que a gente chama de ectoderme. Mais interno, um tecido que nós chamamos de endoderme. E no meio, entre ecto e endo, a mesoderme. Ok? Em verde. Animais que têm os 3 tecidos, então a partir de plateumintos, eles são triblásticos. Ok? Triblásticos ou triploblásticos. Animais que só têm a ecto e a endo, só tem 2 tecidos, diblásticos, os quinidários. Porífero não entra nessa classificação. Beleza? O que cada um desses tecidos vai formar? Isso é importante ali em alguns vestibulares. Então, a ecto, eu vou sugerir que você memorize ecto e endo. O que sobrar é meso. Então, ecto, sistema nervoso e epitélio da pele. Ok? Endo, sistema digestório e sistema respiratório. Tem algumas particularidades, algumas exceções? Tem, mas eu estou considerando aqui os aspectos gerais. Então, endo, sistema digestório e sistema respiratório. E a meso? O que sobrar? A meso, ossos, músculos, ok? A gente pode citar aqui celoma, notocorda, sistemas urinário, genital e cardiovascular. Ou seja, quase tudo é mesodérmico. Então, meu caro, memorize ecto e endo. O que sobrar é meso. Ok? Bom, a partir dali vai acontecer a organogênese, a formação desses órgãos. No caso aqui da organogênese, a primeira etapa é a neurulação, a formação de uma estrutura embrionária, né, do embrião, que a gente vai chamar de neurula. É a última etapa mais importante aqui do desenvolvimento embrionário. Ele é chamado de neurula porque aqui começa o esboço do sistema digestório. Por isso nós chamamos de neurula. Ok? Vou fazer aqui um esquema da neurula. Vamos pintá-la. Vamos colocar aqui as cores se mantêm, ok? Então, respeitem as cores. Então, azul para ecto, vermelho para endo, verde para mesoderme, ok? Então, vamos lá, fazendo aqui colorindo a meso, colorindo a endo e aqui as estruturas finais. Então, tem a ectoderme, como eu disse, a ecto forma o sistema nervoso. Então, eu vou botar aqui, ó, tubo nervoso dorsal. Tubo nervoso dorsal vai formar o nosso sistema nervoso central, ok? Vai formar o sistema nervoso central. Aqui a endo, em vermelho, envolvendo aqui o arquíntero, que forma ali o intestino primitivo do embrião, e em verde a mesoderme. Então, dentro da meso, de órgãos formados pela meso, eu vou destacar aqui 2. Vou destacar aqui a notocorda, que é um bastão fibroso que dá sustentação ao embrião, e na maior parte dos cordados é substituída pela coluna vertebral. Então, aqui a notocorda. E embaixo, uma cavidade extrasistema digestório, que é o celoma. O celoma serve ali para alocar órgãos. Em alguns bichos é cheio de líquido, forma um esqueleto hidrostático. Beleza? Bom, pessoal, curtiu esse vídeo? Achou bacana? Achou legal? Compartilha com os teus amigos, dá o seu joinha, se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo.
e o nosso foco aqui é o Enem. Beleza? Bons estudos para você.